Bom dia, a paz do Senhor para você, que Deus te abençoe nesse dia com toda a sorte de bênção espiritual. Meu nome é Mauro Machado, eu sou pastor e eu queria, a partir de agora, começar uma série de reflexão com você que é polêmico, é complicado, tá? Hoje nós vivemos dias com a mídia social, com a internet, com a facilidade, qualquer um pode criar um canal no YouTube e começar a postar vídeos lá e os vídeos ficarem lá disponíveis por todo o Brasil e até para todo mundo. Então a coisa é muito fácil. Você entra no YouTube e você tem de tudo lá. E não é diferente assim com a palavra, com estudo, com pensamento, com religiosidade, tá? Então são dias muito complicados. Você pega até segmentos cristãos, chamados de cristãos evangélicos, e pega tema que há uma divergência total, né? E é sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque eu não vou dar o meu parecer agora. Eu vou dar o meu parecer depois dessa série de reflexão. Eu vou dizer o que eu penso, que eu tenho já uma definição para isso, que eu entendo dessa forma. Mas são situações que parece que divergem, né? Temas que parecem que se contrapõem um ao outro e você às vezes não tem como refutar. E é isso que eu quero falar aqui, eu vou jogar para você e mais tarde a gente vai discutir isso, eu vou colocar meu parecer. Agora eu queria que você já comece a comentar, queria que você já jogasse no comentário sobre isso. Então tem vários temas, eu quero começar por um tema, questão predestinação ou livre-arbítrio, né? Os calvinistas, eles afirmam que Deus, na sua soberania, na sua grandiosidade, na sua presciência, onisciência, enfim, ele predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. E outros acham que não. Deus não poderia fazer isso, embora ele possa, sendo Deus soberano, seria injustiça da parte de Deus. E ambos os pensamentos trazem fundamentos que, ao meu ver, fica complicado de refutar. Agora, eu quero lançar esse estudo, essa reflexão, em cima do significado dos vocábulos, que parece que as palavras deixaram de significar aquilo que elas significam. Então, fica complicado. Se você, por exemplo, quando a Bíblia fala de todos, o que significa todos? Ah, não, é uma parte, ele quis dizer... Não, todos é todos, na língua portuguesa. Quando eu me refiro a todos, é todos. Então, a gente tem que ser honesto naquilo que o vocábulo quer dizer. Senão a Bíblia está toda errada. Então, vamos partir dessa premissa que as palavras, elas dizem o que elas querem dizer. Agora, é claro, um texto, uma frase, muitas vezes requer algum tipo de interpretação, mas tem outras que não. Vamos lá. Então, por exemplo, primeiro eu vou falar daqueles que entendem que Deus não predestinou no sentido de salvação e perdição alguns. E o que eles têm como fundamento? Primeiro, 1 Timóteo 2,4. Falando de Deus, Timóteo falando de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Te pergunto eu, precisa de interpretação? Ele está dizendo, o qual deseja que todos. Se ele fosse dizer, ah não, mas todos aí está se referindo aos predestinados. Ele diria, o qual deseja que todos aqueles que foram escolhidos de antemão, né, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Cara, vamos ser honestos. Se Deus predestinou para a salvação, não tem como mudar. É óbvio que eles vão chegar de uma forma ou de outra ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o problema. Deus predestinou para a salvação. Cara, eu não preciso nem pregar. Como é que pode Deus predestinar para um fim e ficar dependente da minha pregação, dependente de ele ouvir o evangelho, que se ele não ouvir, ele não será salvo? Então essa predestinação foi furada.
Então, aqui ele diz claramente, o qual deseja que todos os homens, todos é todos, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o primeiro texto que as pessoas que creem no livre-arbítrio colocam. Não tem como refutar. Não tem. Eu já tentei aqui, quer dizer o que está escrito. 2 Pedro 3,9. Primeiro foi Timóteo, agora é Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Pô, já não é Timóteo que está falando, agora é Pedro. 2 Pedro 3,9, na carta 2 Pedro 3,9, né? Não querendo que ninguém se perca, mas que todos, pô, se ele predestinou uns para a salvação e outros para a perdição, ele não poderia dizer que todos, ele não quer que ninguém pereça. Então, tem como refutar isso? Precisa ser interpretado esse texto? Poxa, pô, vamos ser honestos. Pô, não ofenda a minha inteligência. Isso aqui quer dizer exatamente o que ele está dizendo, né? O famoso João 3,16. Porque Deus amou os predestinados de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aqueles que ele predestinou não pereçam. É isso que diz o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, mundo, está falando de pessoas. A árvore não precisa de salvação, de arrependimento, né? De homens e mulheres. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, está dizendo, Deus amou o mundo, o planeta, para que todo aquele habitante do planeta que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pô, então vamos ser honestos, você que é calvinista, tá? Se tem... Pô, cara, mas esse todo quer dizer... Não, pô, todo é todo. E fala, Deus amou o mundo, aí já é João que está falando. Ou seja, Timóteo falou a mesma coisa, Pedro falou a mesma coisa, e João e Paulo falam em outros lugares. Eu não vou gastar tanto tempo aqui mostrando o versículo. Mostrei 3 principais. Então, quando você lê isso aqui, você vê que não tem como dizer o contrário. Não tem. Se isso aqui quer dizer o contrário, a língua portuguesa não adianta mais. O que está escrito não quer dizer os verbos e os vocábulos, não quer dizer aquilo que ele se propõe a dizer. Então, a linguagem já era, faliu. O que não é verdade. Né? Então, esses 3 versículos, você lê, você não tem condição de refutar. Nem linguisticamente, nem no português e no entendimento. Não precisa decifrar. Vamos ser honestos. Porém, aqueles que entendem a predestinação, que Deus é soberano e ponto final, tem alguns argumentos. Eu vou ler aqui os principais, tá? Tem muita coisa. Romanos 9:20, ele diz: mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Precisa interpretar? Cara, está dizendo que Deus os preparou para se perderem. Não tem salvação para esses. Se Deus preparou para a perdição, cara, eles podem ouvir o que for, eles não vão se arrepender e se converter, né? Para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória, nós, vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Ah, não, mas isso... Cara, o que o texto quer dizer é exatamente isso. Não tem como refutar.
né? Vasos de iras preparado para a perdição. Ele está dizendo que ele pegou, criou pessoas preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou. Aí os que creem no livre-arbítrio tentam escorregar. Sabe o que está acontecendo aqui? Pô, cara, as pessoas não têm coragem. Não tem como refutar isso. Quer dizer exatamente isso. Só que tem um problema. Paulo bate de frente com Pedro, João e Timóteo. Não tem como. Bate de frente. Romanos 8, 28. Porque os de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Cara, tá pronto. Chamou, justificou, tornou-os justos, inocentes das suas culpas, e os glorificou. Ele não está falando que vai justificar, vai glorificar. Ele diz que já fez, né? Então você vê que ele predestinou alguns para isso aqui e outros não. Cara, você pode fugir, você pode tentar, se você crê da outra forma, não vai conseguir refutar isso aqui. Mas também aqueles que creem dessa forma não tem como refutar lá 1 Timóteo, 2 Pedro e João 3,16. Acabou. E aí? Temos contradição aqui? A Bíblia está se contradizendo? Os apóstolos estão entre si se contradizendo? Eu tenho minha posição, mas eu não vou falar agora. Primeiro eu quero que tu comente, vamos conversar sobre isso, tá? A gente vai falar e a gente vai falar sobre essas questões, né? Interessante que isso aqui, os que creem no determinismo, aqui está falando de salvação, cara. Não está falando de um propósito definido, por exemplo, quando Deus fala que levantou o faraó, endureceu o faraó. Pô, ali tinha um propósito, né? Ele não simplesmente olhou para a cara de faraó, cara, não gostei de você, tá? Já foi predestinado para a perdição mesmo. Não, ele tinha um propósito. Endureceu para a coisa ficar difícil, Deus manifestar os seus sinais e maravilha, todos vêm, e isso até o dia de hoje é mencionado, os milagres que Deus fez no Egito. Então Deus tinha um propósito para endurecer. Ele poderia na hora resolver o problema, era só fulminar o faraó. Não, mas ele já tinha advertido até a Moisés que endureceria o coração de faraó. Mas aí é um propósito, né? Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Então a Bíblia diz que o coração dos reis está na mão do Senhor, mas ele endurece e amolece para um propósito, não simplesmente porque, não, eu vou endurecer porque esse aqui está condenado. Então é complicado. Então a pergunta é, a contradição? Uma coisa eu sei, ambos os textos que eu li são irrefutáveis, tá? Então, o primeiro assunto que eu quero deixar no ar aqui, peço que tu comente, que a gente comece a falar sobre isso e depois eu vou dar o meu parecer, que depois de muita reflexão eu cheguei à minha conclusão. Mas só depois que a gente conversar muito que eu vou colocar a minha definição pessoal sobre esse assunto, tá bom? E tem outros, tá? Tem outros, vários, aí outro assunto que eu vou colocar no próximo vídeo é: crente perde ou não perde a salvação? Também a mesma coisa, você vai ver textos claros, irrefutáveis, que salvo uma vez, salvo para sempre. Eu vou botar os textos. E você vai ver textos irrefutáveis que pode perder a salvação.
Não estou falando de texto que você vai ter que traduzir, que você vai ter que interpretar, né, como Apocalipse, né, que fala a mulher com a lua debaixo dos pés. Né? Pô, cara, ali é óbvio que aquilo ali é uma figura que você tem que interpretar, você tem que estudar. Eu estou falando de textos claros que não tem como dar uma dobra na linguística aqui e dizer que é o contrário. Não precisa de interpretação. Tá? Essa questão de perde ou não perde a salvação. E aí? Entendeu? Outro assunto que eu vou colocar, cada um num vídeo. O que acontece quando a gente morre? Quando o crente, o incrédulo, vamos falar do crente. Uns dizem que dorme, fica inconsciente esperando a ressurreição. Né? A carne vai para a terra, apodrece. A alma, que você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo. O homem se tornou alma vivente. O que precisa ser salvo é a alma, a salvação das vossas almas. A alma que está falando de alma. Quando fala alma, está falando da pessoa. Então, a pessoa morre, o corpo vai para a terra, a alma, segundo esses, fica dormindo no Hades, que é um lugar das almas, inerte, não sente, não vê. E o espírito, que é o fôlego da vida, pneuma parece, volta a Deus. Deus deu o fôlego da vida e volta para Deus. Isso é uma vertente. E a outra diz que morreu, automaticamente está com o Senhor, e quem não morreu em Cristo automaticamente já entra em sofrimento. Aí você pega textos que afirmam isso categoricamente. Paulo cria uma confusão quando ele diz: é muito melhor partir e estar com Cristo. Mas o mesmo cara fala que aos que dormem, né? Não quero que sejais tristes como os incrédulos que não têm esperança com relação aos que dormem. Né? Não vou entrar agora, já estou adiantando, mas vou colocar. Tá? Então, eu faço questão de todos os textos que eu colocar, são textos que você vai ler e você não tem como refutar, é exatamente o que está ali. Concordância verbal, você botar um incrédulo, o que quer dizer esse texto? Aqui ele está dizendo que ele amou o mundo, esse cara aí, essa pessoa aí amou o mundo de tal maneira que deu alguém para que todo mundo, todos, que nesse alguém creia, não pereça. Todos. Cara, ele vai falar isso. É uma interpretação de texto. Não tem como refutar. Tá bom, querido? Então é um assunto sério, definitivo, né? Complexo, porque vai mexer com a tua honestidade, vai mexer com a tua inteligência, com a tua sinceridade. Deixa para lá a doutrina, deixa para lá os conceitos religiosos, deixa para lá tudo, tá? Vamos ler e ser honestos. Cara, e você vai ter que chegar a uma conclusão. Não dá mais para brigar. Um determinista colocando os textos dele, o cara tenta de qualquer maneira sair fora, mas não consegue. Mas na hora do livre-arbítrio, ele coloca o determinista, tenta sair pela culatra, mas também não consegue. E aí? O que você tem a me dizer? Medita nisso. Pensa nisso, deixa o teu comentário aqui, se inscreve no canal, por favor, aciona as notificações e a gente vai comentar com maturidade, honestidade sobre esses assuntos. Mas você vai precisar rever, olhar e comentar aqui e a gente vai falando aqui. Tá bom, querido? Me aguarde no próximo vídeo que vai vir outro tema para essa discussão. Forte abraço, Deus te abençoe.